Então vamos falar do câncer HIV agora para a gente fechar toda essa nossa discussão aqui hoje. Então, uma coisa interessante é que a incidência de câncer em pacientes portadores de HIV, ela é pouco estudada. Dados no Brasil são frágeis para a gente ter certeza absoluta. Dados americanos também não são totalmente atualizados. Então, essa última incidência aqui é de 2020, publicada no NCCN, ao redor de 8 mil casos de câncer em pacientes com HIV. Uma coisa interessante é que alguns tumores, eles são definidores de síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem uma grande discussão se, na verdade, qualquer câncer diagnosticado num paciente com portador de HIV deva ser identificado como definidor de síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa é uma grande discussão que tem em alguns consensos. Mas, de maneira geral, a gente vai concordar, e a maioria dos guidelines, que linfoma não Hodgkin relacionado a Epstein-Barr, câncer de colo uterino relacionado a HPV e o sarcoma de Kaposi, né, pelo HHV8, é considerado doenças que são definidoras da síndrome da imunodeficiência adquirida. A gente sabe que nesses pacientes também você pode ter infecções, por exemplo, por hepatite B e C, co-infecções, e também alguns pacientes têm HPV na questão da mucosa oral e na garganta, e tem também tumores de canal anal e tumores de garganta orofaringe. Então, a relação, como a gente discutiu inclusive um pouco sobre também causas do desenvolvimento de câncer, então a própria infecção pelo vírus aumenta o risco de desenvolvimento de câncer, a questão das combinações dos vírus e das co-infecções, a imunossupressão, como já foi muito bem aqui discutida na parte também das vacinas, e os fatores ambientais que eu comentei anteriormente. Por exemplo, se a gente for pegar as estimativas atuais nos Estados Unidos, é muito semelhante à incidência de câncer, os tipos de tumores em pacientes que são portadores com a população em geral. Então o câncer mais comum é a próstata, depois vem pulmão, e aí sim você vê os tumores que são relacionados realmente à síndrome da imunodeficiência adquirida, como o linfoma não Hodgkin, o sarcoma de Kaposi e canal anal, e orofaringe, né, e câncer colo uterino. Mas você vê que os principais, né, são ainda da população em geral, são os tumores mais comuns. Quais são as disparidades de cuidado? Então, o que eu destacaria como diferente nessa população? O que acontece é que, apesar de o tratamento ser realizado de modo com equidade, né, equiparável, o prognóstico da doença tende a ser pior. Isso é interessante porque acredita-se que muitos desses pacientes eles não tinham diagnóstico de ser portador de HIV e eles diagnosticam a doença junto com o câncer. Então aí tem duas doenças que precisa tratar. Precisa tratar a síndrome da imunodeficiência adquirida junto com o tumor, que vai ter um comportamento mais agressivo porque o paciente está imunossuprimido. Então é por isso que provavelmente essa disparidade do cuidado e do diagnóstico tem impacto no prognóstico. Os estudos recentes mostram que, por exemplo, ao redor de 3 mil pacientes com câncer recém-diagnosticado, apenas 1% é HIV positivo. Então a incidência é baixa. Muitos médicos não pedem o teste de HIV. Guidelines como da Sociedade Brasileira e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica recomendam para todo paciente recém-diagnosticado com câncer um teste de HIV. Porque é importante você saber se ele é ou não portador para você tratar. Quando a gente olha dados de vida real, a testagem de HIV para pacientes recém-diagnosticados com câncer é só ao redor de 20%. Então muitos pacientes não são testados, não é a prática do médico oncologista testar o paciente para HIV. Algumas particularidades. O tratamento com terapia antirretroviral, ela é favorável, extremamente favorável no paciente que tem câncer, porque quando você recupera, né, os níveis CD4 com a TARV, diminui claramente o risco de progressão de doença oncológica e também diminui o risco de progressão de doenças pré-neoplásicas, como eu já falei na primeira parte da aula, por exemplo, das displasias. O tratamento com TARV, com terapia antirretroviral, reduz o risco de progressão das displasias para carcinoma invasivo. Então você tem que tratar. Qual que é a recomendação? A recomendação é tratar os pacientes como na população em geral. Tratar com os guidelines de tratamento oncológico. E a recomendação formal para profilaxias antibióticas, antimicrobianas, antivirais, é de acordo com o CD4, de acordo com a indicação do infectologista. Então, o paciente ele vai ter o seu acompanhamento da doença oncológica com o oncologista e vai ter o time multidisciplinar infectologista acompanhando a parte
da doença viral. Então os dois têm que ser tratados concomitante. Eu vou fechar aqui falando alguns tumores mais comuns que a gente vê nessa população específica, por exemplo, sarcoma de Kaposi, né? O sarcoma de Kaposi, ele é relacionado à infecção pelo vírus herpes tipo 8. Uma coisa interessante, esse tumor ele é extremamente raro na população geral, ele está relacionado à queda de imunidade. Então, o risco em pacientes portadores de HIV aumenta em mais de 3.000 vezes o desenvolvimento dessa doença, quando comparado a uma população que não tem imunossupressão. É interessante que quando a doença está localizada, se você tratar o paciente da imunossupressão, da síndrome da imunodeficiência adquirida com terapia antirretroviral, reduz e até recupera, cura o paciente. Apenas com o tratamento dos níveis CD4 com terapia antirretroviral. Uma coisa interessante é que eu tenho alguns pacientes, a gente sabe que quando você faz o tratamento tem uma síndrome da reconstituição imune, não é? E o paciente pode desenvolver uma síndrome inflamatória. Então isso está muito relacionado também com a questão do sarcoma de Kaposi. Então tem algumas particularidades importantes dessa doença. Aqui é uma fotografia da lesão, ela pode aparecer principalmente na pele do corpo inteiro e também nas mucosas, né? Duas outras condições, três na verdade, são carcinomas escamosos, que eu vou falar aqui rapidamente para a gente finalizar, que também é uma particularidade do paciente com portador de HIV. O carcinoma escamoso, ele pode se desenvolver nos epitélios escamosos, ou espinocelulares. Então é o câncer de colo uterino, que é o carcinoma cervical, o câncer de canal anal e o câncer de orofaringe, de cabeça e pescoço. Esses três tumores, eles são mais comuns na população portadora de HIV, e o carcinoma, por exemplo, de colo uterino é definidor de síndrome da imunodeficiência adquirida. É interessante que a incidência aumenta significativamente na população com HIV, ao redor de 3 até 6 vezes mais, e está relacionado diretamente com o HPV de genótipo alto, risco, não é? Então, o HPV ele tem uma relação intrínseca com o desenvolvimento dessas doenças escamosas, e a terapia antirretroviral ela reduz a progressão das displasias, tanto de colo uterino como de canal anal. Então, é muito interessante entender que tem um comportamento intrínseco entre essas infecções virais, o HIV e o HPV. Eu vou falar rapidamente do carcinoma de canal anal, porque é interessante, e de colo uterino, né? E porque eles estão muito próximos em relação aos hábitos, então tem muita proximidade com o tabagismo, histórico de doenças sexualmente transmissíveis, de doenças autoimunes, né? Ou então relacionado também à infecção por HPV e imunossupressão. A vacinação, a gente já teve uma aula incrível aqui sobre vacinação, mas é interessante falar da vacinação do HPV, que a gente tem uma recomendação um pouco diferente do Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos e a recomendação do Ministério da Saúde. Uma coisa interessante é que tem uma recomendação para homens que se relacionam com homens, ou então adultos com sistema imunológico deficiente, uma vacinação até os 26 anos de idade. Então, é um pouco mais, aí você é um pouco mais permissível, não precisa ser naquela faixa restrita de adolescentes. É uma coisa que a gente pode discutir depois também em relação a isso, e que no Brasil, por exemplo, você pode ir até os 45 anos. Então, você tem um pouco de elasticidade aqui com a vacinação, que eu acho extremamente importante esse conceito, para entender que talvez vale a pena pensar em vacinação para pacientes que estão um pouco fora da janela, porque você tem realmente um risco muito aumentado relacionado a essa condição. A gente discute muito isso também em transplantados, né? Que hoje em dia o transplante está vindo muito, transplante de fígado, para condições oncológicas, e é bem interessante também essa questão da vacinação. A vacinação, por exemplo, tetravalente para HPV é extremamente eficaz. É interessante que você previne lesões genitais em homens jovens, principalmente para os HPVs de alto risco, genótipo de alto risco 6, 11, 16, 18. Para lesões anais de alto grau, as displasias de alto grau, por isso que eu falei que era importante a primeira parte da nossa discussão, porque as displasias de alto grau, elas podem ser reversíveis com tratamento de terapia antirretroviral, e também você pode vacinar essas pessoas e reduz a incidência de novas lesões em homens que se relacionam com homens. Então é importante entender que a vacinação ela tem papel nesse cenário, né? Essa é uma discussão que a gente pode ter também para frente. Esse estudo ANCHOR, para mim, é um estudo anedótico, é um estudo Practice Change que ele indica tratamento de lesões de alto risco de canal anal em pacientes portadores de HIV. O tratamento era o que tinha, então você podia fazer eletrocauterização, podia fazer ressecção, tratamento com ácido tópico, e você tem uma diminuição significativamente estatística de câncer invasivo do canal anal. Então, hoje em dia, depois do ANCHOR, né, estudo publicado no New England Journal of Medicine, aí, uma das revistas de maior impacto, a gente recomenda
de ponto de vista formal, tratar lesões pré-neoplásicas no canal anal, ou com eletrocautério, ácido, ou então até com imiquimod, tem outras estratégias para fazer, como colo uterino. Então não é absurdo, né? Na verdade, o conceito de tratamento de NIC, que são as neoplasias também iniciais do colo uterino, também é recomendado. Então, na verdade, faz sentido você tratar. As ressecções locais, então, elas têm uma chance de cura alta. E para doença avançada, assim como para colo uterino, a gente faz quimio-radioterapia. Tanto no canal anal, como na cabeça e pescoço, como no colo uterino. O tratamento é quimioterapia com radioterapia. A taxa de cura é alta. Mais aí da metade dos pacientes ficam curados como tratamento definitivo. As estratégias começaram muitos anos atrás, esse é um estudo bem antigo, onde tentava se fazer cirurgia nessas lesões e o resultado ele não era tanto esteticamente favorável, como também do ponto de vista oncológico. O controle oncológico cirúrgico não é interessante, você ressecar o canal anal, amputação do canal anal e outros tratamentos, e aí a gente começou a estudar radioquimioterapia, esse é o estudo ACT, que é um estudo bem importante. Vejam aqui que a curva de cura é bem alta quando você faz quimio-radioterapia com quimioterapia baseada em platina, como eu tinha comentado anteriormente. Então a gente usa platinante com radioterapia e a taxa de cura é bem alta. E aqui é em colo uterino, estudo recente, com quimio-radioterapia também, que é o estudo Interlace, com taxa de cura bem alta também. Então, o tratamento ele é recomendado para pacientes portadores ou não é o igual, a gente faz nos guidelines, com uma chance de cura bastante relevante, e as opções de tratamento com radioterapia envolve platina e fluoropirimidina. A imunoterapia, ela está vindo para essas doenças, a gente tem indicação para doença metastática, mas devido ao alto custo, o acesso a essas drogas ainda não é fácil, não temos um sistema público de saúde, então para a gente usar essas moléculas, praticamente hoje em dia no setor privado. Então as doenças, elas vão aparecer nos pacientes. Uma coisa interessante sobre os linfomas é que também eles têm uma agressividade maior, mas tem também potencial curativo de tratamento com quimioterapia. Então, a gente tem que identificar esse paciente, identificar o risco, identificar se ele é ou não portador no paciente diagnosticado com câncer. E aí você consegue, então, controlar com terapia antirretroviral e tratamento oncológico e atingir o equilíbrio, aí, a cura para uma parcela interessante dos pacientes. Então é isso que eu tinha para trazer. Eu deixo aqui também meus contatos. E a gente pode abrir para perguntas tanto da primeira sessão como da segunda, e também da parte de vacinação e controle de infecções, que eu acho que é muito importante nessa parte. Obrigado.